Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha e hoje a gente vai falar sobre os álcoois, nossa primeira função oxigenada. Quais as características dos álcoois? Os álcoois são compostos que apresentam hidroxila, ou também chamada de oxidrila, que é o nosso OH, certo? Ligado a carbono saturado, certo? Então essa é a característica dos álcoois. O que é importante para a gente aqui? É importante a gente saber reconhecer o álcool, saber dar o nome ao álcool e não confundir principalmente os álcoois com enol e fenol, que também falaremos nesse vídeo aqui. Tá certo? Então, em relação à classificação dos álcoois. Classificação. Ó, nós podemos ter uma classificação quanto... deixa eu escrever, né? Ó, quanto ao carbono, ligado ao OH. Como assim? Eu posso ter um álcool primário, que é o quê? Quando eu tenho a hidroxila ligada a carbono primário. Por exemplo, isso daqui. O que é carbono primário, professor? Aquele carbono que só está ligado a um carbono. Ó. Esse é o carbono primário. Tá certo? Eu posso ter o álcool secundário. Seria basicamente isso daqui. Ó. Bom exemplo. Tá? Então eu tenho a hidroxila ligada a um carbono que aqui é secundário, ó, ligado a dois carbonos. E eu posso ter, por fim, um álcool terciário. O que seria o álcool terciário? Deixa eu ver qual que é o limite que eu tenho aqui. Vou fazer aqui embaixo, ó. CH3COH CH3 CH3. Tá aí. Esse é um carbono terciário porque ele está ligado a 3 carbonos, ó. Então eu classifico ele como um carbono terciário. A hidroxila está ligada a esse carbono. Não é possível ter um álcool quaternário, porque álcoois quaternários precisariam estar ligados a um carbono quaternário. Mas se o carbono já faz as 4 ligações com outros carbonos, não sobra nenhuma ligação para ele se ligar à hidroxila. Então a gente tem essas 3 somente, tá? Que mais? Qual outra classificação que nós temos? Nós temos essa outra classificação aqui, ó. Quanto à quantidade de hidroxilas. Então nós podemos ter um monoálcool, ou também chamado de monol. O que seria um monoálcool? É aquele álcool que só tem um OH, só tem uma hidroxila. Tá aí. Isso é um monoálcool. Nós podemos chamar de um diálcool ou diol, também chamado de glicol, como por exemplo esse cara aqui, ó. Esse é um glicol. Poderia chamar ele de et, 2 carbonos, an, só ligações simples. No carbono 1 e no 2 eu tenho um diol. Então seria etanodiol, ou chamado também de etanoglicol ou de etilenoglicol. Lembra lá da aula dos radicais? Ó? Isso seria um radicalzinho etileno, né? Um radical com 2 valências, né? Certo? Então aqui seria um etilenoglicol. Tá certo? Eu posso ter também um triálcool ou triol. Esse cara vai receber o nome de glicerol. Glicerol. O que seria o glicerol? Ó, o exemplo mais famoso de glicerol é a própria glicerina.
eu tenho 3 hidroxilas. Com 3 hidroxilas, eu tenho um glicerol. Esse é o exemplo do propan 1, 2, 3 triol, ou glicerina, tá? Como nome usual aí, o comercial, tá certo? Eu posso ter também tetrol, pentol, mas a gente começa a chamar isso daqui, quando eu começo a ter muitas hidroxilas, de fazer apertadinho aqui, ó, poliol. O que seria um poliol? Seria um poliálcool com várias hidroxilas. Um exemplo, e eu vou fazer bem pequenininho, ó. Vou desenhar a glicose aqui. TH, OH, 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 CH2, OH. Bem pequenininho aqui, mas só para a gente enxergar o seguinte, que é uma classificação. Aqui eu tenho uma função aldeído, que a gente vai falar depois, mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. Então eu já posso classificar isso como um poliálcool, tá? É uma substância de função mista, mas que eu posso classificar como um poliol, tá certo? Então são as duas classificações que nós temos em relação aos álcoois, quanto ao carbono que ele está ligado e quanto à quantidade de hidroxilas, beleza? Maravilha. Vamos à nomenclatura dos álcoois. O que nós temos como nomenclatura? Aqui nós vamos aplicar a mesma nomenclatura dos hidrocarbonetos. Ó, quantidade de carbonos, mais o tipo de ligação, só que a terminação aqui vai ser do tipo ol. O hidrocarboneto termina em o álcool termina em ol, beleza? Então, vamos lá colocar alguns exemplos. Ó. Dois álcoois que são extremamente importantes, ó, esse e esse daqui. Certo? Esse de cima aqui, nós temos um carbono, met, só tem ligações simples, an, terminação, ol. Esse outro aqui de baixo, eu tenho dois carbonos, et, só tem ligações simples, an, terminação, ol. Então, em cima eu tenho o metanol e embaixo eu tenho o etanol. Eu só vou comentar aqui para vocês, tá? Os dois podem ser utilizados como combustíveis, tá certo? O metanol é aquele álcool que, à luz do dia, por exemplo, a gente não consegue enxergar a chama dele. Ele tem uma chama mais ou menos invisível. Isso porque a quantidade de carbonos é pequena, forma pouca fuligem, tá? E também por conta da energia que ele emite está muito próxima do infravermelho. A gente não consegue enxergar, ele está mais distante da luz visível, tá certo? Então aqui a gente tem um álcool metanol, que é um álcool invisível, que é utilizado como combustível, sempre foi utilizado, né? Hoje eu acredito que não seja mais, mas ele foi muito utilizado em combustível da Fórmula Indy, tá? O que é a Fórmula Indy? É a Fórmula 1 que passava no SBT. Os carros lá eram muito mais rápidos, tá? Só que tinha um problema quando havia acidente e ocorria alguma explosão, alguma combustão do metanol por algum vazamento de combustível, alguma coisa assim, não via as chamas, né? Então, eu não vou colocar aqui no nosso vídeo, mas se você quiser pesquisar aí sobre a combustão do metanol, você vai ver alguns desastres aí, é bem triste, tá? O etanol é o álcool utilizado como o álcool principal, né, dos combustíveis que são do tipo flex. Então ele é vendido na bomba de combustível, numa mistura de álcool e água, é o álcool hidratado. Ele também está presente na gasolina na forma de álcool anidro, que é o álcool sem água, tá? Então esse é o etanol que vende lá no posto, na bomba do posto. Esse etanol, ele também é o etanol consumido nas bebidas alcoólicas. Todas as bebidas alcoólicas apresentam aí como álcool o etanol. Pode beber o metanol? Olha, poder beber até pode porque ele é líquido, né? Agora não se deve beber o metanol. Por quê? Nós não temos nenhuma enzima particular para fazer a metabolização do metanol, tá? Só que o que acontece? Deixa eu dividir a tela aqui. O que acontece? Nossa. O metanol, ele tem uma
fórmula espacial muito parecida com o etanol, certo? Difere aqui da presença de um carbono. Quando a gente consome o etanol como bebida alcoólica, nós temos uma enzima chamada álcool desidrogenase. Essa enzima ela vai metabolizar o etanol e oxidar ele a aldeído, que é o etanol. Tá? Isso é um aldeído. Esse aldeído vai ser metabolizado por outra enzima chamada aldeído desidrogenase. Certo? Essa enzima aldeído desidrogenase, ela vai oxidar esse cara aqui a ácido carboxílico. E aí depois vai sofrer outros tipos de reação e vai ser excretado no nosso organismo. Esse cara aqui não tem nenhuma enzima própria para metabolizar o metanol no nosso organismo. No entanto, por ele ser muito parecido, ele pode sofrer a oxidação pela própria enzima álcool desidrogenase. Desidrogenase. Porque ele é muito parecido com o etanol. E aí ele vai formar o quê? Esse cara aqui, ó. Esse cara, eu vou parar aqui, tá? É o formaldeído. Em solução aquosa é chamado de formol. É o metanol. Qual que é o problema do metanol? O problema é que ele é tóxico. Esse cara aqui é extremamente tóxico. Se você ingerir em grandes quantidades, você vai de arrasta para cima, tá? Se você inalar, por exemplo, vamos falar da solução do formol. Se você inalar formol em uma determinada quantidade, você vai ter problemas no trato respiratório, você vai ter enjoos, pode desenvolver, dependendo da quantidade, até mesmo pneumonia. Se você ingerir, você pode ter problemas estomacais, de intestino, vômito, e ele pode levar à morte. Bom, quem que vai tomar metanol? Ninguém tem intenção, acredito eu, de tomar metanol. Só que ele já foi encontrado como contaminante em bebidas alcoólicas. Então a pessoa vai lá produzir uma bebida alcoólica, e aí durante o processo de produção, ao invés da pessoa fazer isso em tonéis, por exemplo, de inox ou de cobre, para evitar qualquer outro tipo de oxidação de outro material, a pessoa vai lá e faz direto, por exemplo, em barril de carvalho. Então você acaba oxidando a madeira e no processo da oxidação, você pode formar aí o metanol na quebra aí de alguns açúcares presentes, né, alguns carboidratos presentes na madeira. Na formação do metanol, em bebidas alcoólicas, as pessoas consomem, vão passar mal e só não vão passar muito mais mal e também raramente, aqui depende muito da concentração, tá? Elas chegarão a óbito por conta do etanol que também está presente na mistura. Então o que que acontece? A gente tem uma inibição da enzima por competição. Essa enzima álcool desidrogenase, existe uma certa preferência para ela metabolizar o etanol, tá? Se a gente fosse falar daquele mecanismo antigo lá de chave ou fechadura, vamos dizer que ela encaixa melhor com o etanol. Então, essa enzima fica ocupada, os sítios ficam ocupados com o etanol e a gente acaba excretando o metanol sem transformar ele em metanol, que esse cara aqui é tóxico, tá? Uma das formas, então, de reverter uma intoxicação por metanol seria ingerindo uma quantidade aí de etanol, uma quantidade bem significativa. Tá? Já aconteceu acidentes aqui no Brasil, por exemplo, de alambiques aí de beira de estrada produzirem uma cachaça com altos teores de metanol e causar aí intoxicação, principalmente no pessoal que consome esse tipo de bebida, que são agentes de transporte, né? Que compram às vezes desses alambiques aí de beira de estrada que não tem uma fiscalização da Anvisa e de nenhum outro órgão de saúde, né? Então é isso, tomar muito cuidado, tá? São os dois principais álcoois pra gente aqui que são utilizados como combustíveis. O metanol, inclusive, tem uma octanagem muito maior do que o etanol, tá certo? Então, por isso que ele era utilizado como um combustível de Fórmula 1. Eu não sei se ainda é utilizado, acredito que não. Beleza? De Fórmula Indy, perdão, tá? Da Fórmula Indy. E o etanol é o nosso combustível principal aí que move o Brasil. O Brasil é um grande produtor de etanol e esse etanol pode ser produzido através de cana-de-açúcar, pode ser produzido através do milho. Basta que a gente faça o processo de fermentação de substâncias aí que são ricas em carboidratos. Tá certo? Então a gente consegue transformar, por exemplo, a glicose em
2 moléculas de etanol e CO2. Beleza? Então vamos lá. Continuando a nossa análise dos álcoois. Então nós temos esse cara aqui, ó, CH3, CH2, CH2, OH, que é o propan. Deixa eu tirar a correção aqui, porque para escrever fica ruim. Propan. Ó, numeração. Aqui a gente começa a dar preferência para a função, tá? Para o grupo funcional. Então, mesmo se houver dupla ou uma cadeia ramificada, a preferência sempre vai ser o carbono mais próximo da função. Então, esse é o propan 1-ol, ou simplesmente propanol. Olha a diferença que nós temos aqui, ó. CH3, CH, CH3. Aqui nós temos um álcool secundário. Ó, OH aqui. Então, na numeração, seria 1, 2, 3. Quem vai ser esse cara? Esse vai ser o propan, porque só há ligações simples. No carbono 2, nós temos uma hidroxila. Então, ó, esse é o propan 2-ol. E a gente pode continuar implementando os exemplos aqui, mas vocês vão perceber que vai ser basicamente o mesmo esqueminha dos hidrocarbonetos. Ó, vamos colocar um radical, CH, vamos colocar uma dupla ligação. Eu não poderia colocar o OH aqui, por exemplo, ó, porque aí não seria um álcool, faria parte de outra função. Tá? C, OH, CH3. Então, ó, uma estrutura aqui um pouquinho mais complexa. Então, por onde a gente começa a numerar? Aqui não há dúvidas, tá? A gente precisa começar a numerar pelo carbono mais próximo da função, que é o OH. E vai indicar que o nosso composto pertence ao grupo dos álcoois. OH ligado a carbono saturado. Então, o que nós temos aqui? Temos uma cadeia principal, temos um substituinte metil, e nossa cadeia tem 6 carbonos. No carbono 5, nós temos um metil. A cadeia tem 6 carbonos, então X. Lembrando, se você quiser escrever junto, ó, pode escrever junto, só tira o H, ó, X, tá? Não quero colocar o tracinho, não tem problema, tá? 1, 2, 3. Nós temos uma dupla ligação no carbono 3, então entre o 3 e o 4. E no carbono 2, nós temos um ol. Então, esse, ó, eu cortei aqui. Deixa eu fazer um esqueminha. Pronto. Oi? Pera aí, gente. Vou colocar aqui embaixo o nome, ó. Para aparecer o nome inteiro, tá? Então é o 5-metil-X3N2-ol. Tá certo? Cortou o ol aqui no final, 2-ol. Então, veja bem. A gente vai aplicar tudo que a gente viu de hidrocarbonetos. O que vai mudar vai ser a terminação. Vamos continuar com mais alguns exemplos aqui, ó. Vamos fazer um ciclo. Deixa eu ver se eu lembro a estrutura do mentol aqui de cabeça. Se eu não me engano, é isso daqui, ó. OH, CH3. Eu acho que é isso. Tá? Se eu não estiver enganado, mentol estrutura. Não. É aqui, ó. Errei na posição do OH. Aqui. Pronto. Então vamos dar nome a esse cara. Você fala, nossa, professor, que difícil, tal. Mas não é não, ó. Vamos fazer aquele mesmo esqueminha, ó, que a gente veio fazendo nas outras aulas. Então eu vou pegar aqui e pintar a cadeia principal, ó, que vai ser o nosso ciclo. Ó, esse é o nosso ciclo. Certo? O ciclo está sendo como cadeia principal porque a gente vai determinar a cadeia principal como a cadeia que detém a função orgânica. No caso, o nosso ciclo é quem detém a função orgânica, tá? Então, a função orgânica está
neste carboninho aqui que faz parte do ciclo, beleza? O que está de fora é o nosso radical. Então, o substituinte, né? Então, aqui nós temos... Quem está acompanhando todas as aulas, já está pegando o esqueminha aí, ó. Então, nós temos esses dois substituintes, a nossa função, e vamos dar nome a esse cara. Eu vou começar pela função. Tem que numerar por ela, ó. Carbono 1. Se eu descer aqui, o meu radical, o meu substituinte vai aparecer no carbono 3, mas eu quero que tenha os menores números. Então, vou deixar esse substituinte como 2, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então, maravilha. Como que vai ficar essa brincadeira? Tá, nós temos aqui um propil, e aqui um metil. O substituinte lá em cima não é só um propil, né? Ele é um isopropil. Mas, para a gente determinar quem vem primeiro, a gente esquece esse iso e pega só na quantidade de carbonos. Prop e met, o met vem antes. Então, o nome fica assim, ó. 5-metil, tracinho 2, isopropil. Nós temos um ciclo com 6 carbonos, X. Esse ciclo só tem ligações simples AN, terminação OL. Precisa indicar que está no carbono 1? Nesse caso, não tem necessidade pelo seguinte. Se eu deixo implícito aqui, significa que ele vai estar no 1, porque os radicais já foram numerados em função da minha hidroxila, tá? Do meu H. Mas se você quiser colocar isopropil ciclo hexan 1-ol, sem problemas, tá? Corretíssimo, tá? Se a gente fosse colocar em nível de mais correto, colocar o número é mais correto que não colocar, tá? Então, ó, poderia colocar sem problemas, ó. Vamos colocar, ó, aí, ob com espacinho. Eu vi até que tem mais um espacinho aqui, deixa eu aumentar o nosso espaço, pronto. Tá certo? Então, esse é o nosso composto aqui, que é o mentol. Tem um sabor característico aí da menta. Tá? Mais um. Vamos pegar um aqui de cabeça, ó. CH3, CH2. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um fenil aqui. Pra gente não esquecer da nomenclatura. CH3, CH2, OH. Pronto. Então vamos dar um nome a esse cara. Ah, quem vai ser a nossa cadeia principal? Tem que ser a cadeia que apresenta aqui a nossa hidroxila. Ó, então vai ter que ser essa cadeia aqui. Professor, não posso pegar uma parte da cadeia aberta com a parte da cadeia fechada? Não, você não pode. Ou é a cadeia aberta ou a fechada, tá? Então, show de bola. Vamos numerar esse cara. Os radicais são os que ficaram, os substituintes, né? Os que ficaram para fora. E ainda estamos na luta aí, nos acostumando. Tá, então começa a numerar do carbono mais próximo. 1, 2, 3, 4. No carbono 2 nós temos um fenil e um metil. E aí, por ordem alfabética, fica 2 fenil, 2 metil. Vou colocar embaixo o restante do nome, tá? São 4 carbonos but. Só tem ligações simples AN. O carbono 1 tem uma hidroxila, 1-ol. Então, esse é o 2-fenil, 2-metil-butan, 1-ol. Perfeito? Maravilha. Só para finalizar, então, essa parte dos álcoois, deixa eu só falar para vocês da nomenclatura usual. Nós temos uma nomenclatura usual que dá como nome o radical. Vamos colocar aqui antes. Chama de álcool. Dá o radical mais ico, tá? Então fica assim, ó. Por exemplo, CH3OH. Esse é o metanol. Ou, como nomenclatura usual, posso chamar isso daqui de álcool, pois tem OH. Esse seria o nosso substituinte metil. Então, metil mais ico. E aqui, como uma proparoxítona, vem acento, ó. Álcool metílico. Esse daqui, ó,
CH3, vou colocar três exemplos. OH, que é o etanol. Esse seria o nosso álcool etílico. Certo? Etil mais ico. Esse daqui, ó, é um álcool muito utilizado para limpeza de componentes eletrônicos, ó. Então seria um álcool, 3 carbonos prop, só que ele está ligado em carbono secundário. Então, se eu fosse olhar esse cara como um radical, não seria o radical propil. Seria o radical o quê? Se fosse isso daqui como um radical, ó, como um substituinte, né? Isopropil mais ico. Então, esse é o ácido álcool isopropílico. Perfeito? Mais um, o último. Esse cara aqui, ó. Vou fazer para cá. CH3, 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 OH. Então, esse seria o álcool. Como que seria esse radical aqui, ó? Não tem como, é muito difícil. Como que seria esse substituinte aqui? São 4 carbonos, só que esse é um carbono terciário. Então, se eu fosse olhar ele como um substituinte, seria o terc. Então, esse é o álcool terc butílico. Certo? Então, tá aí a nomenclatura dos álcoois. Beleza? A intenção aqui, de início, era falar dos enóis e dos fenóis nessa mesma aula, mas acabou ficando maior do que eu imaginava, então eu vou fazer o seguinte. Vamos encerrar por aqui e eu coloco o enol e fenol na próxima aula. Beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!